sabe, né? Então, só passando rapidinho, sou médico, estou à frente da FHE Benefits, que é uma Benefits de Saúde e Educação. A gente nasceu de uma faculdade de medicina em Belo Horizonte. Também faço parte da ONU, represento a sociedade civil nas Nações Unidas, mais a parte da infância e da juventude. A gente fala muito sobre saúde mental também. E antes de eu falar sobre investimentos, né, e fomentos na saúde mental, né, eu pensei em trazer um pouco mais de tendências para vocês, porque agora na virada do ano a gente tende a falar quais são os próximos passos, o que investir em 2025, será que a gente vai continuar investindo o que investir em 2024? Eu queria falar um pouquinho sobre como o brasileiro se relaciona com a saúde, né? A gente está num evento de saúde mental, então a gente tem que entender, né, qual que é essa relação com saúde mental e como que o brasileiro ele vê isso. Então eu trouxe algumas pesquisas, principalmente da ANAP, Associação Nacional de Hospitais Privados, e essa pesquisa é muito interessante, ela é de 1 ano e meio atrás, e ela traz que 73% dos brasileiros gasta até 33% da renda com saúde. Né? É 1/3 da renda de pessoas entre 5 e 10 salários mínimos gastos com saúde. E aí entra academia, entra internação, consultas médicas, fazer exames, compra de medicamentos, né, tudo que envolve saúde. Só que algumas pesquisas foram feitas também para os mesmos brasileiros, para eles listarem quais são os gastos deles do dia a dia que eles menos gostam de gastar. Desde lazer, transporte, moradia, alimentação, saúde ficou em primeiro lugar. Então o brasileiro, ele gasta 1/3 da sua renda em média, né, tem os outliers, mas 1/3 da sua renda, e a gente vive num país que tem 77% da população SUS dependente, né, então, teoricamente, o gasto ele é mais baixo por conta disso, pela cobertura que a gente tem do sistema público de saúde, que é muito bom e é universal, e apesar de ele gastar muito, é o gasto que ele menos gosta de ter. E aí isso tem uma justificativa, porque as pessoas elas veem saúde como a cura da doença. Eles veem como a definição antiga de saúde, né, que é a ausência de doença, não o bem-estar físico, mental e emocional, com todos os seus determinantes econômicos, financeiros. Então, o brasileiro ele olha a saúde como resolução de doença, não como prevenção. Então, ele não coloca na conta que para cada R$1 gasto com prevenção, eu deixo de gastar outros 4 com tratamento. Tem a relação também com a saúde mental, né, de $1 para $4. E a grande preocupação dos brasileiros é em fazer exames e marcar consultas. Então, ele gasta muito e ele perde muito tempo, se estressa muito, gasta muito dinheiro para fazer exames e marcar consultas. E, além disso, nessa mesma pesquisa da ANAP, eles analisaram qual a percepção das pessoas sobre a própria saúde. E mais de 90% das pessoas elas consideram a própria saúde como ruim ou péssima. Como assim? A gente gasta 1/3 do nosso salário, da nossa renda com saúde e ela ainda assim está péssima ou ruim. E a região Nordeste ela foi a que mais reclamou, né? Que mais definiu a saúde como ruim ou péssima. 3% não sabem e 9% falaram que a saúde é ótima ou boa. Não dá para a gente saber por essa pesquisa o que definiu essa definição é redundante, mas o que essas pessoas tivessem marcado, ótimo ou bom, mas muito possivelmente são pessoas que cuidam mais da prevenção, cuidam mais da saúde e hospitalizam menos, precisam de menos atendimento para tratar a doença. E aí depois eles fizeram uma nova pergunta para eles, né, sobre o investimento da população em atividades preventivas. Então a gente gasta muito, não entende o valor da saúde, porque a saúde ela é considerada ruim, mas também 9 em cada 10 mulheres da pesquisa não estão envolvidas em atividades preventivas. E aí a gente fala em prevenção de saúde mental e de atividade física, mesmo, e boa alimentação. Então a falta de engajamento ela é ainda maior nos jovens, 89%. E isso mostra como que a gente vive numa bolha mesmo. Porque no Instagram todo mundo está fazendo corrida, está fazendo crossfit, está comendo bem, postando foto ali, mas na verdade 89% da população não cuida e não vê valor na prevenção, mesmo com todos os nossos esforços. E a gente tem uma mudança cultural muito importante, tanto com a nova geração quanto pós-pandemia, onde a gente está ficando mais em casa, está trabalhando mais em casa, maior tempo de tela, maior influência das mídias sociais no nosso dia a dia, e isso interfere nessa percepção e no nosso gasto com saúde também.
Por que eu estou falando isso tudo? Né? Porque a gente está vivendo uma transição. A gente vive revoluções, né? Teve a revolução da internet, agora a revolução da inteligência artificial, e depois de uma revolução a gente tem uma evolução. Depois a gente não pode voltar atrás mais. Então, com essas últimas duas revoluções, que são da inteligência artificial e da internet, a gente tem um novo conceito de saúde, que é a saúde 4.0. A gente tem até um mnemônico, né, dos 4 P's da saúde 4.0, que é preditiva, preventiva, participativa e personalizada. Eu coloquei ali depois para vocês verem. Mas é a saúde que está na mão do paciente, ela está na casa do paciente. E isso acaba direcionando as novas tendências. Eu tive a oportunidade de participar de 2 grandes eventos de inovação, que basicamente encerram um ciclo de grandes eventos internacionais de inovação em saúde, que é o Fórum Mundial de Inovação em Saúde, da Harvard Medical School, que aconteceu em setembro, e o Web Summit Lisboa, que aconteceu agora 2 semanas atrás. E isso reflete as tendências. O que a gente viu lá são as tendências de levar o paciente como foco do cuidado e a saúde na palma da mão do paciente com uma medicina em casa, home care, e uma medicina personalizada. E eu trouxe esse desenho aqui, que a gente adaptou de um estudo que a gente leu, que a saúde 4.0 está muito integrada com o conceito de hospital do futuro. O que é isso? O hospital ele tem um command center, né, um centro de comando, e ele ultrapassa as barreiras físicas da própria instituição. E com isso a gente consegue capilarizar todo o cuidado, desde as salas inteligentes, a telemedicina, a telecuidado, a telepsicologia, a gestão de insumos, de recursos, e o paciente ele não precisa mais estar fisicamente no hospital. E o centro de comandos ele é capilarizado também. Então, com isso, eu consigo entregar uma saúde digitalizada para o nosso paciente, com foco no cuidado, e a gente começa a falar um pouco sobre VBHC, medicina baseada no valor, que é muito bonito, todo mundo fala que faz, mas na verdade pouca gente faz de verdade, nas instituições, mas a gente tem uma rede integrada. E quando a rede ela é integrada, a gente tem as especialidades médicas, incluindo a psiquiatria, a psicologia, a saúde mental como um todo, junto com as outras especialidades, todo mundo olhando para o paciente de forma preventiva. E aí, como a gente está com esse direcionamento, esse foco mais em medicina personalizada e uma participação maior do paciente para ele entrar no foco do cuidado, a gente tem um hotspot mesmo, um investimento maior em saúde mental e bem-estar. E isso é até lógico, porque pós-pandemia, pós-lockdown, a gente começou a ficar mais em casa, a gente começou a ter novos modelos de trabalho, de mercado, as gerações são diferentes. Então, as crianças de pandemia elas são diferentes das crianças de 5 anos atrás, antes da pandemia. A forma com que elas se comunicam, interagem, diagnósticos de neurodivergência, tendem a ter uma diferença também. Então, a gente ainda está entendendo melhor como que a pandemia e essa mudança cultural de comunicação tem relação com isso. E no Fórum Mundial de Inovação Médica, lá na Harvard Medical School, eles trouxeram alguns pontos, são principalmente 5 pontos, que são os principais investimentos que acontecerão para o ano de 2025 no mundo inteiro, principalmente em Harvard. Medicina preventiva e personalizada, porque quando a gente trabalha a medicina preventiva, a gente não precisa ir muito a fundo na atenção primária, a gente sabe que a gente vai dar um maior valor à saúde do paciente, ele vai ter uma melhor percepção do cuidado e a gente vai gastar menos para evitar desperdícios. Então, desde a concepção do Sistema Único de Saúde, a gente já fala disso, do foco da medicina preventiva para diminuir gastos do sistema de saúde também. E aí eu trago os 4 P's da saúde 4.0, que é preventiva, preditiva, participativa e personalizada. O paciente ele divide a responsabilidade do cuidado dele com o profissional de saúde. Então, tira das nossas costas aquele peso de ser o tradutor e o dono de toda a informação em saúde. O paciente ele entende melhor. Não adianta a gente achar que o paciente vai chegar na nossa consulta e vai aceitar tudo que a gente fala. Ele já vai ter pesquisado no Google, já vai ter pesquisado no ChatGPT, já vai ter ouvido um influencer falar no TikTok, no Instagram. A gente não vai mudar isso. Não tem como a gente mudar, a gente tem que se adaptar e entender que o paciente ele tem que ter uma participação do próprio cuidado. E aí eles falaram de 3 pontos que são juntos, eles são coletivos, que são home care, saúde mental, sono e bem-estar. E no ponto de vista deles, eu concordo com eles, a gente não consegue separar muito bem esses 3
tipos de investimento, né? Porque o mercado mudou, o mercado de trabalho pós-pandemia e a forma de comunicação e interação entre as pessoas, né? Então, quando eu levo o hospital para casa do paciente, eu consigo ver todo o contexto social que ele vive, o contexto econômico, financeiro, né, que ele está inserido. Eu consigo entender os hábitos dele e eu consigo mexer na saúde mental, no bem-estar e todos os contextos biosociais dele. Inteligência artificial, que não precisa falar, né, todo mundo só diz isso, né, que é um hot topic muito importante no setor de saúde, e também não novas terapias, né. 90% do congresso era semaglutida. Então, como que as farmacêuticas estão trabalhando para desenvolver os novos medicamentos que vão explodir no mercado e vão tratar as principais doenças crônicas, né? Então, o investimento está muito direcionado nas novas terapias também. Até migrou um pouquinho da oncologia para tratamento de obesidade, diabetes, né, por conta disso, mas ainda tem um investimento muito grande no setor. E segundo um estudo publicado no JAMA, né, 75% dos pacientes com depressão têm dificuldade para dormir ou insônia. Então, eu trouxe esse estudo, inclusive, eu estava montando os últimos detalhes da apresentação e ontem, o Futuro da Saúde, eles têm uma newsletter que manda por e-mail, sugiro que vocês assinarem, é bem legal, eles mandam muitas informações interessantes. Eles mandaram exatamente um artigo sobre isso, que o Círio, o Einstein, né, que publicou, que é a era da hiperconectividade levanta novos desafios para a saúde mental da população. E eles trouxeram um artigo do cérebro que fala sobre como que o multitask ele interfere em percentual, né, prevalência de depressão e ansiedade, né, porque ninguém consegue fazer tudo ao mesmo tempo, mas as gerações novas elas estão habituadas a fazerem tudo ao mesmo tempo. E aí, para finalizar, eu trago aqui essa discussão sobre como que a gente tem que entender essas novas gerações para falar em saúde mental, entender essas mudanças que a gente vivenciou e essa inter-relação. A gente tem que falar de saúde mental falando de sono, falando de bem-estar, né, de wellness, e de todos os contextos que a atenção primária fala há bastante tempo. Eu deixo um artigo que eu publiquei com o Sérgio da UCOR, do IEPTEC, no estado de Minas ano passado. É bem rapidinho de ler, espero que gostem da leitura. Com isso, agradeço aqui a minha participação para mais perguntas. Meu nome é Rafael Kenji, sou médico e CEO da FHE Ventures. Participei do painel sobre investimentos e fomento na saúde mental, como a gente pode investir cada vez mais. E um evento como esse, um painel desse é extremamente importante porque a gente vive um momento onde a gente teve mudanças comportamentais, mercado de trabalho, a gente está falando mais sobre saúde mental, novas soluções estão sendo criadas, principalmente olhando a jornada do usuário e a prevenção, com o paciente no foco do cuidado. E um evento como esse é extremamente importante para a saúde como um todo. Então, eu gostei bastante de participar, foi extremamente promissor, debates muito interessantes, agradeço bastante. Olá, meu nome é Eurípides Miguel, sou professor aqui da Universidade de São Paulo e também coordenador do CISME. O CISME é um projeto de pesquisa de grande porte, patrocinado pela FAPESP, pelo Banco Industrial do Brasil, que reúne diversos parceiros, as Universidades Federais de São Paulo, Rio Grande do Sul, Unifesp, e também a Unimax e a Unifage, duas universidades em duas cidades próximas de São Paulo, que são Indaiatuba e Jaguariúna. Em conjunto e com as prefeituras das duas cidades de Indaiatuba e Jaguariúna, nós temos trabalhado em três pilares. O primeiro pilar é um projeto de pesquisa que estuda um estudo de coorte que procura estudar fatores de risco na origem dos transtornos mentais. Esses fatores de risco, por sua vez, são fatores de risco modificáveis. E para isso nós então buscamos soluções digitais que são escaláveis e têm grande poder de atingir populações de grande monta, para modificar esses fatores mentais e melhorar o prognóstico desses fatores mentais, melhorar a vida dessas pessoas a partir de intervenções que são eficazes. E por fim, no terceiro módulo, a gente procura implementar, em princípio, em Indaiatuba e Jaguariúna, em todo o sistema de saúde do SUS, soluções que tenham sido validadas e que possam mudar a vida das pessoas. Hoje é com muita alegria que nós estamos falando do segundo pilar, que é um pilar que visa acreditar, validar soluções digitais na área de saúde mental. E não podia estar mais alegre hoje de ver que essa proposta desse evento trouxe
pesquisadores e juntou pesquisadores da Universidade de São Paulo, das universidades que participam dessa iniciativa do CISM e startups e aqueles que estão preocupados em levar essas soluções digitais para a população em geral. Muito obrigado pela presença de todos.